A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graças a Deus. Queridos irmãos, vamos orar mais uma oração do meio-dia neste dia de hoje, louvado seja Deus. E Deus, meus irmãos, tem uma palavra especial para as nossas vidas nesta oração de hoje. Louvado seja Deus, meus irmãos, graças a Deus. Queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler aqui o versículo da palavra de Deus para a oração de hoje, que é em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, que diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benevolência e ande em humildade com o teu Deus. Louvado seja Deus, meus irmãos. Graças a Deus. Meus irmãos, três coisas nesta palavra importantíssima o Senhor ele está requerendo do seu povo. Três coisas aqui nesta palavra o Senhor ele está dizendo para nós que ele requer isso de nós. Mas vamos entender, meus irmãos, aqui a dissertação desse texto. Vamos entender o que o texto está querendo dizer. Eu vou trazer uma reflexão sobre o capítulo, sobre o motivo desta palavra, sobre o porquê que Deus ele deixou esta palavra para o povo. Deus, meus irmãos, pelo profeta Miqueias, começa a trazer uma indagação ao povo de Israel, dizendo qual foi o erro que ele cometeu para que o povo se virasse contra ele. Deus perguntava para o povo qual era a falha, qual foi a pressão que Deus ele colocou no povo para que o povo transgredisse os mandamentos dele, a lei dele, e se virasse contra ele. Deus começava a dizer: eu tirei vocês do Egito, eu coloquei vocês em uma terra, eu te dei para profeta Arão, te dei para profeta Moisés, te dei para sacerdote Arão, e esteve também contigo Miriam. Estes três foram todos esses da qual eu selecionei e deixei aqui na terra para guiar vocês neste caminho. Mas o que aconteceu com vocês, ó povo? Por que vocês se desviaram da minha palavra? Por que vocês não atentam para o meu conselho? Só três coisas eu deixei claramente para vocês, mas por que vocês não fazem? Estão entendendo, meus irmãos? E aqui nós vamos entender quais são essas três coisas que Deus requer de nós. Quais são essas três coisas? Esta palavra era direcionada com fim ao povo israelita. Louvado seja Deus. Então esta palavra, meus irmãos, Deus falou para o povo de Israel. Estão entendendo claramente? Eu vou explicar de novo. Esta palavra Deus não disse para nós gentios, até porque esse projeto nesta época ainda não era efetivado, ainda não tinha acontecido. A palavra de Deus ela só era direcionada dentro de Israel e para os povos de Israel. Algumas vezes a Bíblia vai citar outras nações estrangeiras da qual os profetas foram até elas. Mas em primeiro plano, meus irmãos, a palavra de Deus permaneceu dentro dos muros de Israel. A palavra de Deus permaneceu, meus irmãos, dentro da nação escolhida de Deus. Então, após o nascimento do Senhor Jesus, a sua morte e também a sua ascensão, então Deus levantou homens por intermédio do Senhor Jesus, apóstolos que trouxeram a palavra de Deus até nós, e que isso ficará para outro vídeo, mas vamos entender aqui. Por que eu citei isso? Explicando. Por quê? Porque esta palavra era uma profecia para Israel. Mas agora nós vamos pegar essas três coisas para aplicar elas na nossa vida. Entendeu agora, meus irmãos? O porquê desse rodeio? Por que eu tive que explicar bem detalhadamente? Porque às vezes as pessoas podem fazer confusão. Então se essa palavra é para Israel, ela não vai servir para mim. Então se essa palavra é para lá, ela não vai servir para cá. Por que, meus irmãos, esse pensamento? Por que as pessoas têm esse pensamento? Porque dentro do coração não existe o temor de Deus, o respeito com as coisas, com a palavra de Deus, com as coisas espirituais.
A maioria das pessoas que pensarem dessa forma, elas não têm dentro do coração respeito para com Deus. Elas não respeitam o Deus das Escrituras. Por isso vamos entender as 3 coisas agora que faz com que a gente venha agradar a face de Deus. A primeira coisa, praticar a justiça. Muitas pessoas nos dias atuais, meus irmãos, têm falado a respeito da justiça. E existem palavras que são bem explicativas a respeito da justiça. Mas, porém, meus irmãos, Deus não quer que nós falemos só da justiça. Deus quer que também a gente pratique a justiça. O que é justiça? É você ser justo. É você andar nessa justiça. É você não buscar de maneira nenhuma que ninguém fique defraudado, que ninguém fique de alguma forma prejudicado por alguma coisa. Vamos dizer aqui, vamos citar um exemplo de justiça. Vamos dizer aqui, você trabalhou numa empresa, aí você pediu demissão, eles te demitiram e eles disseram, eu não vou pagar você, porque eu não quero. Então você recorre ao juiz da terra aqui, você fala para o juiz da terra, olha, aquele patrão da qual eu trabalhei não quis me pagar, não me pagou, eu compro como comprovar. Então aquele juiz vai pegar o processo, ele vai analisar o processo, então ele vai dizer, não, verdadeiramente a empresa está errada e ela vai ter que pagar pelo erro dela. Então eles vão pagar não só o que eles deviam, mas também eles vão ter que pagar ainda mais por ter feito isso. Isso é justiça, meus irmãos. Mas agora vamos entender. O funcionário pediu demissão porque prejudicou a empresa em alguma coisa e de repente ele quer se fazer de coitadinho de vítima, corre no juiz, no advogado, vai lá e diz, não, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. E aí o juiz, ele sendo bem sábio, bem entendido, vai analisar o processo, então vai dizer, não, você não foi um bom funcionário. Eu peguei as testemunhas, peguei o relato, escutei e entendi. Você não vai receber nada. Você vai receber o que convém pelo seu erro. Por quê? Porque você não arcou com as devidas responsabilidades. Praticar a justiça, meus irmãos, é eu não apoiar nenhum lado. O que é isso? Nem o lado da direita, nem um lado de um irmão e nem o lado de outro. É eu fazer o que tem que ser feito, eu fazer o que é certo. Praticar a justiça, meus irmãos, é eu, como eu disse, eu não prejudicar ninguém pelo sentimento que eu tenho no coração daquela pessoa. Vamos supor, tem um amigo de longas datas e ele errou com uma pessoa que eu nem conheço, aí eu vou ficar contra a pessoa porque esse daqui é meu amigo? Não, meus irmãos, eu tenho que repreender o meu amigo pelo que ele fez com aquela pessoa. Eu não posso ficar a favor disso. Então eu não estou praticando a justiça. Estão entendendo agora? Praticar justiça é você executar os padrões de justiça que Deus ele requer. Deus requer que a gente seja sempre justo com as pessoas, honesto, sempre pronto, meus irmãos, para julgar corretamente. Mais um exemplo. Às vezes o teu irmão errou com alguma pessoa de lá de fora. E aí você vai passar a mão na cabeça do teu irmão e condenar outro de forma nenhuma. E você também vai condenar o seu irmão e passar a mão na cabeça do lado de fora de maneira nenhuma. Você vai agir com justiça. Quem é justo, ele não está a favor de nenhum dos lados, como eu disse. Ele não está a favor de nenhum dos dois lados. E ele só vai julgar a causa com justiça. O que é a favor? Como eu disse, não tem sentimentos nisso. Louvado seja Deus, meus irmãos. Então, uma pessoa que ela é a favor, ela está favorecendo alguém pelo sentimento do coração, então ela não está agindo com justiça. Ela está agindo com a emoção. Mas agora a pessoa, meus irmãos, que às vezes age de uma forma cruel e perversa, dizendo está agindo com justiça porque está falando asperamente, porque está gritando, porque está repreendendo, porque a pessoa errou e tem que repreender, também não está agindo com justiça. Justiça não é grito. Justiça
não é pontapé, justiça não é palavras de pressões psicológicas, justiça não é nada disso. Justiça é como eu expliquei bem aí, é você não favorecer ninguém pelo sentimento do coração. Você vai julgar a causa pela justiça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Entendeu? Então vamos aqui, que ames a benevolência. Segundo ponto, segunda coisa que Deus requer de nós. A primeira é praticar a justiça e a segunda, amar a benevolência. O que é benevolência? É o amor sobre as boas obras. Meus irmãos, é a bondade grandiosa que Deus deposita no coração das pessoas, de qual as pessoas fazem muitas coisas sem esperar nada em troca. A benevolência é um ato de bondade que excede até mesmo, meus irmãos, a bondade. Que é isso? Vou explicar claramente. Existe, meus irmãos, a bondade de Deus, que ela é incomparável. Não tem como comparar a bondade de Deus com nada. Mas existe uma bondade que Deus dá para o homem e existe a benevolência, que é o excesso de bondade, que faz com que o homem sofra, meus irmãos, em fazer a bondade. Ou seja, as pessoas vão tentar passar ele para trás, as pessoas vão tentar pisotear eles, as pessoas, meus irmãos, vão tentar enganar esta pessoa que é benevolente, que é bondosa, porque o coração dele é muito generoso, tem uma generosidade muito grande, não consegue guardar mágoas, não consegue guardar rancor, mesmo se a pessoa fizer tudo, pisar, cagar na cabeça, fazer o que quiser. Sabe o que ele faz? Ele continua no mesmo estágio, no mesmo patamar, porque ele é benevolente. Ele não leva em considerações as afrontas, as infâmias, as perseguições e as calúnias. É semelhante com o amor, meus irmãos. Isso é semelhante com o amor, só que o amor é ainda muito mais excelente, muito mais grandioso. Louvado seja Deus. Terceiro ponto, meus irmãos. Andes humildemente com Deus. O que é humildade? É a simplicidade nas ações. Pessoas que levam, meus irmãos, uma vida em simplicidade. O que é esta vida de simplicidade? Meus queridos irmãos, é aquela pessoa que não busca ser o centro das atenções. É aquela pessoa que não põe holofotes sobre a cabeça dela para que todo mundo olhe para ela. Andar humildemente, meus irmãos, com Deus, é quando você tira a glória que as pessoas querem depositar em você ou em mim e você muda esta direção para Deus. Ou seja, andar humildemente com Deus é você reconhecer que os teus caminhos estão sendo abençoados, que a tua vida está sendo enriquecida, que a tua vida está sendo, meus irmãos, de alguma forma cheia da graça e da excelência, porque Deus está te concedendo isso. Entendeu? Aí o que está acontecendo hoje? O milagre está acontecendo porque o dom é meu. A palavra foi forte, é porque eu estudei. Não sei o que eu ministrei naquela igreja, o fogo caiu porque eu tenho presença. Em que momento Deus foi reconhecido nisso como o autor de todas as coisas? Eu sou usado, eu sou fulano de tal, eu sou o beltano de tal. Quando eu piso na igreja, os demônios manifestam. Quando eu piso na igreja, o milagre acontece porque eu sou fulano, sou ciclano. Isso é andar humildemente com Deus? Não, meus irmãos. Então, quanto mais poder as pessoas vão tendo, mais elas vão perdendo a humildade. É por isso, meus irmãos, que no livro dos Salmos tem um relato escrito assim: não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. É aonde, quando o homem deposita o coração, é aonde, meus irmãos, ele começa a perder a humildade. Quando o homem deposita o coração, meus irmãos, na sua riqueza, é quando ele começa a perder a humildade. Qual é esta riqueza? A riqueza terrena, a riqueza passageira,
a riqueza, meus irmãos, que cega qualquer um homem que ousar desejá-la. Todo homem que deseja a riqueza terrena, que deseja, meus irmãos, de alguma forma possuir esta riqueza terrena, meus irmãos, ele fica cego espiritualmente. Ele não consegue mais ver a glória de Deus que lhe está preparada. Ele não consegue mais almejar o reino dos céus, porque a glória terrena, meus irmãos, fez com que ele ficasse cego para não ver as coisas celestiais. Louvado seja Deus, meus irmãos. Esta palavra, meus irmãos, ela está sendo um ensinamento muito grande para as nossas vidas. Deus está nos ensinando aqui. Então, vou resumir aqui e vou finalizar esta palavra aqui para que os irmãos possam compreender verdadeiramente o que Deus está comunicando com cada um. Vamos entender aqui. Primeiro, praticar a justiça, que é o quê? Eu não apoiar ninguém pelo coração, pelo sentimento, por gostar da pessoa, por amar a pessoa, não. Vou agir com justiça, vou julgar a causa com justiça, com dignidade, com retidão, para que ninguém fique danificado, para que os dois lados também, meus irmãos, sejam de alguma forma saciados e sejam justificados, que ninguém fique injustificado, que ninguém fique sem justiça. Segundo ponto, que praticar o quê? Amar a benevolência, amar, meus irmãos, ter um amor por boas obras, ter um amor, meus irmãos, pela generosidade, amar de todo o coração para buscar ter dentro do coração a generosidade. E aqui, meus irmãos, andar humildemente com Deus, trazendo uma reflexão final aqui. Quanto mais fama o homem alcançar, quanto mais pódios o homem buscar subir, quanto mais degraus no hall da fama o homem subir, mais ele precisa descer diante de Deus, para que o coração dele não se apegue com as coisas temporais, com as coisas que têm começo, têm meio e também têm fim. Estão entendendo, meus irmãos? Eu vou dizer claramente, encerrando esta palavra, para que nós possamos orar esta oração de hoje. Quanto mais o homem adquire poder terreno, mais ele se afasta de Deus, mais ele se distancia da glória de Deus, mais o coração dele se apega com as coisas do mundo, mais o coração dele, meus irmãos, se volta para o ego carnal. Mas quanto mais o homem ele renuncia diante de Deus, ele renuncia a si mesmo, ele renuncia à glória que as pessoas trazem para ele renuncia aos elogios, ele renuncia toda a exaltação humana que as pessoas trazem para eles, mais ele se apega com Deus e mais ele entende que tudo que está acontecendo na vida dele é porque Deus é quem está fazendo. Todas as coisas, todos os sinais, maravilhas, prodígios, todas as obras que estão acontecendo é porque Deus é quem está fazendo essas obras, meus irmãos. Vamos orar a oração do meio-dia? Louvado seja Deus. Que Deus possa abençoar, meus irmãos, a sua vida, a minha vida, a nossa vida, os nossos familiares e parentescos, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Oremos, meus irmãos, então, nesta tarde de hoje, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento de oração, meu Deus, nós elevamos a nossa voz a Ti, ó Pai querido. Nesta oração, meu Pai humilde, meu Pai simples, meu Pai e solene, nós pedimos o Teu perdão, meu Pai, a Tua misericórdia. Nós pedimos, meu Deus, a Tua graça, meu Pai, os Teus livramentos. Nós pedimos, meu Pai, a manifestação, meu Pai, do Teu poder, meu Pai, da Tua glória. Ó Espírito Santo de Deus e da verdade, neste momento, meu Deus, de oração, vai quebrando, meu Deus, a fúria do maligno e o encanto do adversário. Pai, Satanás, meu Deus, pode ter encantado esta pessoa. Satanás, meu Deus, pode ter tentado, meu Pai, encantar,
meu Pai, estas pessoas com, ó Pai querido, com Deus poderoso, com a sua astúcia, com a sua sutileza. Mas nós estamos orando aqui agora, meu Pai, eu sei que esta oração está entrando como brasa de fogo nesta casa. Esta oração, meu Pai, está entrando como brasa de fogo, meu Pai, neste coração. Esta oração, meu Pai, está entrando, meu Pai, como brasa viva, meu Pai do Senhor, ó Deus querido, na alma desta pessoa, quebrando, meu Pai, as cadeias, quebrando, meu Pai, os grilhões, retirando, ó Deus querido e Deus amado, os espinhos, tirando, meu Pai, toda a parafernália do diabo, arrancando todo pensamento de suicídio, arrancando todo pensamento de derrota, arrancando todo pensamento de fracasso. Deus poderoso, Deus santo, Deus fiel, vai quebrando, meu Pai, toda a algazarra de Satanás, vai quebrando, meu Pai, toda a algazarra do demônio dentro desta casa. Sai daí, Satanás, agora, em nome de Jesus Cristo. Sai deste lar agora, sai desta casa agora, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que a paz do Espírito Santo venha reinar dentro desta casa. Ó Espírito Santo de Deus e da verdade, grandioso Deus de Israel, poderosamente opera, meu Pai, nestas vidas, poderosamente opera, meu Pai, nesses corações, abrindo a porta, meu Pai, de emprego. Abre, meu Pai, as portas de um bom emprego, ó Deus querido, para este homem, para esta mulher, este jovem, este adolescente. Deus querido e Deus amado, neste momento de oração, vai curando os enfermos, Pai, vai limpando os leprosos, vai ressuscitando, meu Pai, agora os mortos. Pai, expulsa, meu Deus, agora todos esses demônios que têm perturbado a vida dessas pessoas. Levanta os paralíticos, paraplégicos, meu Pai, os tetraplégicos. Pai, que todo aquele que manca, que não venha mancar mais. Que todo aquele, meu Pai, que era aleijado, meu Pai, que seja curado. Aquele que era surdo, meu Pai, que venha ouvir. O que era mudo, meu Pai, venha falar. Meu Pai, aquele que era cego, meu Pai, venha enxergar. Para que o Teu nome seja glorificado nesta terra. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós declaramos esta oração, ó Pai, como um decreto do Senhor sobre a vida dos irmãos. Bênçãos espirituais descendo, maravilhas espirituais descendo. Que o nome do Senhor seja glorificado para sempre, para a glória do nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Louvado e engrandecido seja Deus. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Amém. Graças a Deus. Que Deus possa abençoar as vossas vidas em nome de Jesus.